Mas eu quero que você veja aí, em 2 Timóteo, o texto no qual eu lerei, 2 Timóteo, no capítulo 2, versos de 8 a 13. Então está aí, 2 Timóteo 2, 8 a 13, para você dar uma lida do jeito que você quiser. Eu leio aqui na minha Bíblia velhinha, ai, gostosa, cheirosa, minha velhinha aqui, de mais de 50 anos, Bíblia da minha mãe, que ela me deu quando eu me converti. E eu vou ler nela aqui, como leio tudo. 2 Timóteo 2, veja aí do verso 8 ao verso 13. Paulo limitado, Paulo preso, Paulo sofrendo, Paulo sem liberdade, Paulo quarentenado no quartel, numa prisão romana, Paulo sem poder sair, Paulo contido, um leão na jaula. E ele, no entanto, crê que Timóteo, livre, o jovem Timóteo, que gostava de exercícios, ele era um pouco tímido, uma personalidade retraída, talvez em excesso, mas malhava muito. Malhava tanto que Paulo chega a dizer, olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade e o desenvolvimento da piedade para tudo e em todas as camadas de existência é proveitoso. E é nessa mesma epístola aqui, de Paulo preso e Timóteo tímido, porém atleta, que Paulo usa imagens também do atleta, do soldado, da disciplina, e ele aplica isso a correr para herdar uma coroa incorruptível e não uma corruptível. É a conversa quase que de um pai com o filho, e porque ele chama Timóteo de meu filho, porque ele sente Timóteo como filho. Provavelmente o filho que ele nunca teve, mas ele sente assim. E ele sente que Timóteo também o percebe e o internura e o acolhe como pai. Ele tem esse lugar entronizado no coração de Timóteo. Essa é a relação de ambos. E Timóteo lhe é fiel. Ele gostaria que Timóteo fosse mais extrovertido, mais assertivo, mais intrépido. Timóteo, no entanto, ainda não é, mas ele crê no potencial de Timóteo. Ele crê que esse homem pode se desenvolver. E é por isso que ele escreve a Timóteo, ele se conecta, ele leva Timóteo com ele, ele ajuda, ele ensina, ele treina, ele estimula, ele dá missões, ele dá tarefas. Ele crê que essa pessoa tem o poder de guardar a integridade do ensino do Evangelho com ela. Ele reconhece o caráter de Timóteo. E é por causa desse caráter que ele diz, eu estou confiando a você esse tesouro, esse depósito, para que você o abra e você o compartilhe. E você faça isso com coragem, com paciência, com disciplina, com entrega, como você viu em mim. Faça isso. Eu estou preso, mas você está livre. E o que você aprendeu de mim, compartilhe agora com outros. Você ouviu de mim. E muitas testemunhas viram e ouviram enquanto você aprendia de mim. De modo que a referência do que eu ensinei
Está em você, mas você pode conferir com muitos outros. É essa palavra. Eles não tinham Bíblia, Novo Testamento, Evangelhos, não tinham nada. Eles só tinham uns aos outros. E a certeza de que o outro tinha guardado, aprendido de você o que você tinha ensinado. Não era uma relação que viajava dentro de um livro. Eu ensino, você lê o meu livro e os livros dos apóstolos, e você faz exegese, você usa categorias hermenêuticas para entender. Não. Ele está dizendo aqui, foi beijo na boca, foi hálito, foi transferência face a face, foi vida. Você viu, você ouviu, você assistiu à encarnação relativa do Evangelho em mim, relativa, porém sincera. Então, passe isso adiante. Reproduz isso. E não tenha vergonha de dizer que foi comigo que você aprendeu. É o que ele diz no primeiro e no segundo versículos aqui desse capítulo. Não tenhas vergonha de mim, desse encarcerado, preso, só porque eu sou encarcerado como se eu fosse um malfeitor. Você, todavia, sabe quem eu sou. Não tenha vergonha de dizer que esse é o evangelho que você aprendeu de mim. De mim. Você entende, meu filho? E aí, depois de fazer exortações e de lembrar a ele condutas específicas, pedir que ele participe dos sofrimentos como um soldado que não deixa o seu general. Aí ele diz, de fato, nenhum soldado se envolve com outras coisas. Está no meio da guerra, não tem que ter distração. É como um atleta que, se quer ganhar as Olimpíadas ou ter glórias nela, tem que participar segundo as normas da competição. Senão, ele não será coroado se ele se desviar dos princípios da competição da sua área atlética. E aí ele diz, olha, o lavrador trabalha, é paciente, extremamente paciente, cuida, é dedicado, é delicado, aprecia, tenta entender o estado daquilo que ele plantou. Mas depois ele vai ser devidamente remunerado quando ele comer os frutos. E ele deve ser o primeiro a comer. Foi ele que plantou, ele que cuidou. Ele vai. Quem planta em casa sabe o que é plantar e depois comer, que dá delícia. Ele usa essas imagens, olha, é penoso, é difícil, mas vai chegar a hora de você comer os frutos. E ele diz, pondera nisso, pondera, pensa, reflete, que você vai entender o que eu estou dizendo, compreender, apropriar-se das metáforas para a sua própria vida e praticar o ensino que está aqui dito e que eu os falei resumidamente. Então, nessa hora difícil, essa é uma epístola, a segunda epístola, Paulo vai falar adiante a Timóteo o estado no qual ele estava, quando ele diz no capítulo 4, verso 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, vazou, foi embora. Crescente foi para a Galácia.
Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas, o que escreveu o Evangelho, está comigo. Toma contigo a Marcos, que já tinha pisado na bola e tinha abandonado e tal, mas os anos passaram, Marcos amadureceu, Paulo também. Paulo então diz: olha, toma contigo Marcos e traze-o, porque ele me é útil. Ele pisou na bola lá atrás, mas ele me é útil. Eu reconheço que pessoas amadurecem, crescem, e que os seus dons não podem ser desprezados. Ele me é útil. Traze-o. E mais ainda, quanto a Tíquico, eu mandei-o a Éfeso, cumprir missão, que aparece, manifesta, aqui mesmo no âmbito do Novo Testamento, quando você lê a razão de Tito ter ido até Éfeso, conforme você lê em Atos 20, na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 21 e 22, enfim, Colossenses 4, 7 e 8, você sabe a razão dele ter enviado Tíquico. E aí ele diz: quando vieres, traze a capa, porque está muito frio. Eu deixei em Troade, em Troia. Traze a capa que eu deixei em Troia, região de Troade, na casa de Carpo. Traze também os livros, especialmente os pergaminhos. Estou interessado em lê-los, em distrair minha mente nessa prisão. Está frio e está tedioso. E mais, ele diz: Alexandre, aquele que trabalha artesão de latas, bronzes, tudo isso, ele me causou muitos males, e que o Senhor cuide dele, porque o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele foi perverso comigo. Tu, Timóteo, guarda-te também dele. Toma cuidado com ele, porque ele é perigoso, ele é dissimulado. Ele resistiu fortemente às nossas palavras. E na minha primeira defesa no fórum, ninguém foi ao meu favor. E ainda havia aquele que era um grande opositor contra mim no fórum. Antes, todos da igreja me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta, mas o Senhor estava comigo e me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios. E eu fui libertado mais uma vez da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me livrará e me levará salvo para o seu reino celestial. Esse é o ambiente, essa é a situação dessa relação, dessa carta, dessa epístola, das expectativas aqui manifestas de Paulo em relação a Timóteo. E aí, de repente, explode o que está no verso 8. O que está no verso 8 explica o que vem antes, o que vem depois, o que vem em qualquer momento. O moço é tímido, o moço se distrai, o moço às vezes malha mais do que semeia, mas o moço tem caráter, o moço é útil, o moço vai crescer, o moço vai aprender, o moço vai ganhar tutano, o moço vai ganhar espigão, o moço vai ter carnegão, o moço vai aprender a lutar, ele vai ser curtido.
Ele está sendo desafiado a participar dos sofrimentos, a não ter medo das implicações da verdade. E ele está sendo treinado em relação a discernir como o indivíduo pode ter começado algo, ser o fundamento, ser a referência, ser o que seja. De repente, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E Paulo está aqui preso, e além de preso, assiste à distância o trabalho dele sendo derrubado por outros que chegam e o imitam, mas que falsificam aspectos importantes, sutis como uma pedra de esquina. Falsificam. E Paulo diz, olha, eu estou indo. Eu logo vou partir, como ele diz no capítulo 4, outra vez. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabe que está nos estertores. Nero vai matá-lo, vai decapitá-lo. Ele vai morrer. E a cabeça dele vai rolar como a de João Batista. Paulo é o João Batista do Novo Testamento. Só que é um João Batista para além de Jesus, é depois de Jesus. É um João Batista que vem anunciar aos gentios quem é Jesus. E João Batista veio anunciar aos judeus quem era aquele a quem ele se referia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Paulo, esse homem que morre só, que a cabeça rola e quem pega para jogar no monturo e o corpo numa vala comum. Muita gente com medo de chegar perto. Era perigoso mostrar algum afeto por aquele homem. É nesse ambiente que Timóteo está também. Paulo está vivo, mas o ambiente é esse. A ponto de Paulo dizer, olha, gente negando para todo lado, ninguém foi a meu favor, omissões absolutas, é impensável o que está acontecendo. Eu estou com frio, eu estou sozinho, eu estou triste, eu fui abandonado, todos me deixaram, ninguém foi em meu favor. Ninguém foi em meu favor. Mas o Senhor está comigo. É por isso que o verso 8 explode, quando diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Eu acho isso lindo, desde que eu sou muito novinho. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei sobre esse texto incendiado, depois de alguns dias de jejum e oração, ele estava dentro de mim e eu preguei com força, com poder, com autoridade, com alegria, na minha cidade, em Manaus. Bem jovem, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus Cristo, de Cristo, Jesus, ressuscitado de entre os mortos. Descendente de Davi, é no espaço-tempo, é na história que ele ressuscitou, não é uma miragem, não é uma concepção a ser projetada.
Ele morreu no corpo e ele ressuscitou no corpo. Ele tem uma história, ele é da descendência de Davi. Ele não é um mito, uma projeção, uma construção. Ele é real. E o que acerca dele se diz não é mitificação, é apenas descrição sincera e verdadeira. Segundo o meu evangelho. Ele diz, no meu evangelho, eu lembro de Jesus ressuscitado. Porque se você não tem no seu evangelho Jesus ressuscitado, você sucumbe à angústia sem tamanho. No meu evangelho, Paulo diz, Jesus é ressuscitado no corpo, na história, no espaço-tempo, descendente de Davi. Mas é isso que eu creio e que me põe em pé. Eu me lembro e eu atravesso tudo. Eu rompo tudo. Jesus, no meu evangelho, é ressuscitado de entre os mortos. Existem muitos Jesuses e muitos evangelhos. Existem tantos evangelhos quantos sejam os seus intérpretes. Muitos evangelhos. Paulo diz no meu, e ele diz isso porque tem uma quantidade enorme de pessoas anunciando, como ele diz, outro evangelho, outros apóstolos, outros ministros, que se disfarçam até de anjos de luz e de ministros de justiça. Ele diz, mas são outros evangelhos. Você ouviu de mim com muitas testemunhas, você sabe que no meu evangelho Jesus é ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te de Cristo Jesus ressuscitado de entre os mortos. Se você lembrar, se você crer, se isso for o seu evangelho, se essa for a sua boa nova, você enfrenta tudo. Você vence tudo. Você suporta tudo. Você se torna hábil a tudo. Lembra-te. E é o que, graças a Deus, eu nunca esqueci para mim. O meu evangelho é esse, eu creio na ressurreição. Porque eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio que Jesus ressuscita. Eu creio que Ele é a ressurreição e a vida. Eu creio que aquele que vive e crê nele não verá a morte. Eu creio que aquele que vivendo crê nessa ressurreição não verá a morte eternamente, tanto quanto aquele que vive e crê nele não vê a morte. Já é filho da ressurreição. No meu evangelho, a morte morreu. A vitória é da ressurreição. O poder é da ressurreição. Os fatores da minha existência, dos meus significados, são os fatores da ressurreição. A ressurreição é real para mim, ela não é apenas um arquétipo, uma simbolização, não. Jesus ressuscitou no corpo, no espaço-tempo, comeu e bebeu com os seus discípulos, depois de ressuscitado de entre os mortos. É servido segundo o meu evangelho. Quando o evangelho da sua vida, e você tem que decidir qual é o evangelho da sua vida.
Quando o evangelho da sua vida é esse, minha querida, meu querido, a gente aguenta tudo, a gente suporta, a gente vai, a gente prossegue, a gente vence, a gente encara, a gente não teme, a gente não retroage, a gente se levanta, a gente levanta outros, a gente traz outros conosco, a gente socorre, a gente cobre, a gente ajuda, a gente entretém para a vida. Quando a gente lembra de Jesus ressuscitado de entre os mortos, as tumbas são abertas, os anjos se tornam nossos amigos. Milagres acontecem porque milagres só acontecem onde pessoas creem na ressurreição dos mortos e creem em Cristo Jesus. Esse é o poder que você tem que decidir se você quer que seja o da sua vida. Qual é o seu evangelho? Tem gente andando por aí, seguem o evangelho de Moisés. Alguns seguem o evangelho da campanha dos Gideões. Alguns seguem o evangelho do fogo de Elias. Alguns seguem o evangelho da ira de João Batista. Alguns seguem o evangelho das maldições do Levítico, do Êxodo, do Deuteronômio. Alguns seguem o evangelho de Salomão para viverem entregues àquilo que mata. Alguns seguem alguma outra construção, o evangelho segundo Kenneth Reagan, o evangelho da confissão positiva, o evangelho da prosperidade, o evangelho antigamente da teologia da libertação. Mas hoje há milhares de evangelhos sendo anunciados aqui na internet, que Paulo, acerca deles, não diria: são o meu evangelho. Não, porque não são. Não é porque não representam, é porque não são. Não são. Não ensinam você a viver, não ensinam você a vencer, não ensinam você a suportar, não ensinam você a amadurecer, não ensinam você segundo o evangelho que promove vida e glória e coroa para um homem sentado dentre algemas, vigiado por guardas da guarda pretoriana, com frio, traído, abandonado, largado, esquecido, que tinha encontrado com Jesus ressuscitado e dedicado a vida dele toda à mensagem da ressurreição, que o impactara e o transformara, e agora ele está só, não tem ninguém. E todos os que o conhecem à volta fingem que não sabem quem ele é. É nesse ambiente que a maioria de nós não suportaria, a maioria de nós diria: meu Deus, o Jesus não ressuscitou porcaria nenhuma. Como é que ele ressuscitou e eu passo a vida pregando isto e acabo aqui, no mesmo lugar onde eu botava aqueles que diziam que o serviam em Jerusalém e adjacências, eu os forçava nos cárceres a blasfemarem o nome de Jesus e até os matei. Agora eu estou aqui, olho por olho, dente por dente. Por que que Jesus não barrou isso? Por que que eu estou aqui cumprindo algo
idêntico àqueles que um dia eu persegui. É verdade que ele me disse que eu aprenderia o quanto importaria sofrer pelo nome dele. Que eu sofresse, mas que pelo menos o meu trabalho fosse reconhecido. Que eu morra, mas que as igrejas que eu plantei, o ensino que eu distribuí, não seja diluído com a mentira contemporânea. Timóteo, participa, considera, lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, pelo qual estou sofrendo até essas algemas, como se eu fosse um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus em mim não está algemada. Esse homem diz, eu estou todo preso, mas Jesus ressuscitado está em mim. Eu não me impressiono com nada. Seja eu tratado como malfeitor, a palavra de Deus em mim não está algemada. Está livre. E ninguém vai segurar, sabe por quê? Porque eu creio na ressurreição. Eu creio no poder que arrebentou a morte de dentro para fora. Por isso, eu sei que circunstância alguma vai fazer essa palavra da vida pronunciada por mim ser barrada em algum lugar. Ela não está presa. Ela não está algemada. Não está algemada. Porque eu creio em Jesus ressuscitado. Lembra disso, meu filho. Lembra disso. Por esta razão, porque Cristo ressuscitou, por esta razão, suporto tudo. Por causa de ti, por causa dos outros, por causa dos que creem, por causa dos que ainda crerão, eu aguento tudo e aguento no poder da ressurreição. Eu sinto dor, mas não cultuo nenhum sofrimento, nenhuma melancolia. Basta a dor de cada dia. Basta o próprio mal de cada momento. Eu não tenho tempo para tecer sofrimentos. Eu me lembro de Jesus, real e histórico, ressuscitado de entre os mortos, com o poder de intervir na minha história e de fazer essa palavra continuar desalgemada. Desalgemada. A palavra não está algemada. Aleluia, não está algemada. Por esta razão eu suporto tudo, para que também os outros, pela mesma palavra, obtenham salvação, a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Lembra disso, pensa nisso, guarda isso, pratica isso, sê isto, existencializa isto. É verdade, é história transformada em poder existencial para todo aquele que crê. É fator de glória na consciência, no ser. Fiel é a palavra que não está algemada, que está solta, que você ouviu da minha boca, que você ouviu da minha e ouve da minha também. É fiel essa palavra. E ela diz que se já morremos com ele, e eu já morri com ele, por isso é que eu não tenho medo de nada, porque eu também ressuscitei com ele. Morri com ele, se já morremos com ele, também viveremos com ele, no poder dele, na vida dele. Se nós perseveramos
perseveramos como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador, se nós perseveramos com paciência, com resiliência, com continuidade, com perseverança, também com Ele reinaremos. Reinaremos, os perseverantes, os que suportam, reinam com Ele. Os que perseveram na força da ressurreição, com Ele reinarão. Se o negamos, se dizemos que Ele não é quem Ele é, perdemos a oportunidade. Como é que eu vou usufruí-lo se eu o nego, se eu não creio? Não há o que aproveitar. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Negará não é no sentido de, eu não conheço essa pessoa. É negar no sentido de que, para obter, eu tenho que me abrir e crer. Abrir e crer. Abre bem a tua boca e eu tá encherei. O que eu tenho a oferecer ao Senhor? Pergunta o salmista no Salmo 116. Que darei ao Senhor por causa de todos os seus benefícios para comigo? Então ele diz, beberei o cálice da salvação. Beberei. É de graça. Quem nega é aquele que não crê, que diz que não é alguém que, molestado, tiranizado, torturado, diz, me larga que eu não creio. Não, não é isso. Deus não é idiota. Jesus não é um babaca. Ele é o ressuscitado de entre os mortos. Esse negará de volta é você não terá a correspondência, não terá usufruto. Usufruto não demanda que você seja especial, demanda só que você creia. Então, ele diz, se somos infiéis, como prova de que, se o negarmos, não está falando debaixo de muita opressão e angústia, o cara falou alguma coisa, não, tem a ver com uma manifestação existencial radical, algo diabólico, que a gente entra nesse espírito de negação, a gente diz que o que é não é, a gente diz que o que mata não mata. Esse é o espírito da negação. É essa atitude que vai contra aquilo que o próprio indivíduo sabe que é verdade, mas ele nega porque ele tem dentro dele uma objeção essencial à verdade e à realidade. Ele é anti-verdade, ele é anti-realidade, por isso ele também é anticristo. Por isso ele nega no sentido de ver e dizer não vi, de ter o testemunho e dizer não creio, de ter todas as evidências e dizer não aceito. Tem que ser nesse nível diabólico, que graças a Deus não é todo dia que a gente vê, mas às vezes a gente vê e vê todo dia. Isso aqui inclui o Espírito de Cristo, não significa que o cara nega Jesus falando besteira ou blasfêmia, não. Ele nega o ensino. Só nega Jesus quem nega o ensino, quem nega o evangelho, quem nega que perdoar é melhor, quem nega que amar é o que se tem que fazer, quem nega que não julgar é a melhor forma da gente mesmo se proteger. Quem nega
a palavra toda, as bem-aventuranças, o significado de cada uma dessas coisas com a opção da vida. Nega o amor, nega a fé. Quando eu digo nega a fé, não é nega a religião, nega a igreja. Não, eu estou falando do que é verdade. Não do conto da carochinha, não da cenografia, não do presépio e nem da presepada. Eu estou falando do que é verdade. Que se sabe, mas que se nega no coração. Que se desenvolve assim um coração de pedra, 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 pedra. E se pedra o ser, isso é negar. Portanto, ele os negará. Mas, por sua vez, se somos infiéis, se a gente tropeçou, se a gente caiu, se a nossa humanidade fragilizada nos acometeu, se cedemos a alguma tentação e o coração está angustiado, se fomos infiéis em alguma relação e o coração ficou triste, assumiu e aceitou de maneira constatada a sua própria infidelidade, o fato de que está abaixo do significado do chamado em Cristo, que se desalinhou, que perdeu o prumo, que perdeu a referência, mas que está enxergando. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Ele não vai nunca mudar quem ele é, jamais. Quem ele é? Ele é o ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. É o que Paulo diz, é o que eu repito. Em irmandade total com ele, compreendendo e proclamando exatamente o que ele ensinou. É também o meu evangelho. Qual é o seu evangelho? Qual é o seu evangelho? Fale aqui para mim. Qual é o seu evangelho? Jesus, eu peço que tu nos deixe essa experiência, porque isso não é uma crença doutrinária, é uma experiência existencial, espiritual. É uma raiz que tu pões em nós e que penetra todo o nosso ser e que nos alimenta todo dia, que é fato e é fator, transformador, empoderador da nossa vida para aguentarmos os dias difíceis, as eras tenebrosas, os aeões estranhos, os zeitgeistes perversos, como esse que vivemos hoje no Brasil. Por favor, fortalece os que dizem que são teus e que querem genuinamente andar contigo, fazendo-os lembrarem-se de que tu ressuscitaste. E que por meio dessa lembrança que se instala como glória em nós, tenhamos o poder de enfrentar toda a tristeza, toda a lágrima, toda a traição, toda a decepção com nós mesmos, toda a angústia, todo o abandono, toda a rejeição, toda a traição dos outros para conosco, ou qualquer que tenha sido a infidelidade de nós para com nós mesmos, por favor. Eu sei que está tudo consumado,
Ajuda cada um aqui a tomar posse de Cristo ressuscitado para a sua vida. É o que eu te imploro que aconteça agora, com fé e apropriação. Em nome de Jesus. Amém e amém.